Salve, salve família, que é Claudio Andrade, DDI Podcast, que honra, viu? Alegria ter você aqui mais uma vez conosco. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Quero agradecer, Papai do Céu, por tudo que tem nos proporcionado. Se não fosse ele, nós nem teríamos conseguido chegar até aqui. Quero agradecer também a você que é nosso patrocinador, isso mesmo. Se não fosse você que acreditasse em nós, nos apoiasse tanto, a gente não conseguiria jamais estar mantendo esse projeto de pé. Quero agradecer também ao Chutes Cash, né, por toda a parceria, todo o apoio, toda a receptividade. A você, convidado que já esteve aqui, que bateu um papo agradabilíssimo, né? Como disse o meu amigo, Dr. Tutimés Airan, grande desembargador aqui do estado de Alagoas. E você que ainda há de vir, meu muito obrigado, que Papai do Céu continue te abençoando. O DDI Podcast, o podcast das autoridades, e o slogan foram vocês que escolheram, né? Eu tenho muito que agradecer. Cada um que vem aqui, a gente escolhe, seleciona a dedo, e eu só tenho a agradecer mais uma vez a você que já faz parte dessa família. Hoje nós estamos aqui num bate-papo muito bom, né? Tenho certeza disso, que você vai se inspirar. Tenho certeza que você, que é novo aqui no canal, já vai se inscrever, já vai compartilhar, porque todos que vêm aqui têm uma boa história para contar. Hoje estou aqui com o Dr. Sérgio Francisco, né? Dr. Sérgio é uma figura marcante, o ícone da medicina, né? Que muitos foram lá no nosso perfil e disseram, tem que chamar um médico, tem que chamar um médico. E o primeiro médico que nós estamos trazendo aqui para bater um papo muito bom é o doutor Sérgio Francisco. Boa noite, doutor. Boa noite, bom dia, boa tarde, Coisa boa! independentemente da hora que nossa audiência, nossos espectadores estiverem vendo. É um prazer estar com vocês aqui, tá acompanhando aí, e com você também, Claudio. Coisa Vamos boa. junto. Doutor, para quem não conhece ainda pessoalmente, doutor Sérgio Francisco é um cara muito ético, né? Muito da etiqueta, né? Chegou aqui, meu calma, tranquilidade. Isso é muito bom, né? Manja muito bem aí do marketing, Da coisa da comunicação, né? O comunicação. marketing é um componente. Coisa boa. E eu quero ouvir. A gente sempre faz uma pergunta a todos os convidados que aqui vêm, por mais que saibamos quem são aqueles que sentam aí do outro lado, mas eu quero ouvir a definição do senhor mesmo. Quem é o doutor Sérgio Francisco? Eu sou um servo do Senhor que cumpre o chamado, né? Em várias áreas de atuação. Na medicina, tratando, ajudando a prevenir, nos negócios, fazendo o máximo para prosperar e trazer gente para prosperar junto. Na família, fazendo uma boa criação dos filhos, sendo um bom marido. Então, isso é o que eu sou. Então, onde eu estiver atuando, eu vou fazer o máximo para fazer o meu melhor. Coisa boa. Qual é a relação do senhor com Deus? É íntima, é muito íntima. Canal direto, aberto, cada vez mais íntima conforme eu vou aprendendo que ele quer intimidade, né? Ele quer cumplicidade e é de extremo respeito, que é o temor, né? Na verdade é isso. Coisa boa. O senhor já é um médico muito bem sucedido, mas a gente quer ouvir como tudo iniciou, né? Como surgiu a inspiração para enveredar pela medicina. Bom, para terminar na medicina, ou seja, para começar a história da medicina, né, tem que falar da minha infância, né? Eu Coisa cresci boa. na cidade de Penedo, uma cidade pequena, com cerca de 60 mil habitantes, no interior de Alagoas, vendo as cheias do São Francisco quando elas aconteciam, pescando peixinho chamado piau de linha de mão. Ali, quando a cheia vinha, chegava próximo à parte do cais, onde normalmente não tinha água, mas nas cheias tinha. Ia lá, pescava, pegava minhoca no quintal do meu avô, na rua São Francisco, dá o mesmo nome que eu, né? Lá na parte de baixo da cidade. Ia com as varinhas de bambu, pescava. E cresci estudando ali mesmo no Colégio de Penedo até os 15 anos de idade. Quando fui, então, para Maceió para estudar, né? Existia essa coisa de ir para a capital naquele meu tempo. Hoje eu tenho 43 anos no momento que a gente está gravando essa conversa aqui. Nesse momento que eu estou te falando, a gente tinha 15, eu tinha 15 anos. E aí fui para a capital morar sozinho e começar a entender um pouquinho de como é que a necessidade de se desenvolver, né? Longe de casa, longe dos pais. Estudei ali na capital, o ensino médio, e fiz o vestibular até que perdi. Não passei no vestibular para medicina, né? Essa parte as pessoas
acabam esquecendo muitas vezes. E eu me lembro que num desses intervalos aí, eu com dificuldade numa matéria, que eu até hoje não sou bom, que é matemática, estava indo para casa de um amigo estudar, e nesse dilema, né, de, e aí, passa, não passa, faz, não faz o curso e tudo mais, eu tropecei numa revista, escorreguei assim na revista, estava no chão. Aí eu olhei para aquela revista, tinha um coração na capa dela, um coração, não era nem aquele coração bonitinho, era um coração mesmo, em formato anatômico, que a gente chama, o órgão mesmo. E por alguma razão eu guardei aquela revista, fui para casa do meu amigo, estudei, ele me ensinou, sou grato até hoje. Ah, fui bem nos próximos simulados e a coisa engrenou, fiz o outro vestibular e perdi de novo. Só passei em medicina na faculdade pública que eu queria, que era um sisal, na época chamava Equimal, e no terceiro vestibular. Então eu já estava ali naquele momento em que, putz, será que é para mim mesmo, né? Ser médico, concorrência alta, tudo mais. Existia aquela imagem que eu carregava dos meus pais, que eram médicos, são médicos, né, na verdade. E médicos de gente comum, se é que eu posso dizer assim, né? Na época não existia o SUS, então tinha a Fundação Nacional de Saúde, então aquele monte de gente para ser atendido. Aprendi com ele ali que as pessoas muitas vezes precisam mais ser ouvidas do que você crie um diagnóstico para elas. Às vezes elas precisam ouvir um pouco mais do que simplesmente você passar um remédio. Então, eu vi essa medicina de perto. Essa medicina bem próxima, humana, que hoje se perdeu muito, em muitos lugares. E eu tinha aquilo na minha cabeça, pô, eu quero fazer isso um dia. E isso foi o que continuou me impulsionando a fazer medicina. E aí, no terceiro vestibular eu passei e fiz a faculdade, cursei ela completa. Ao final, decidi fazer cirurgia cardiovascular. Lá no meio da faculdade eu já comecei a visitar serviços, ver uma especialidade, ver outra. E curiosamente, eu não necessariamente lembrava daquela revista que eu tinha escorregado nela. Quando eu passei na residência para cirurgia cardiovascular, já em São Paulo, fazendo a arrumação das coisas, eu acho a revista. E aí eu olhei para aquilo e falei, não deve ser por acaso. É muito complicado ter um negócio que acontece desse, se atribuir ao acaso, né? Eu não me permito atribuir ao acaso. Então, é porque realmente o caminho é esse. E daí para frente foi a trajetória profissional, enfim, a gente pode falar sobre ela também. Foram quantos anos de faculdade? São 6 de faculdade, né? Quais são os desafios de alguém que ingressa no curso de medicina? Primeiro é quando você entra na faculdade, as pessoas acharem que você é médico. Opera aqui! Começa a chegar pedido de saber o que é que eu tô sentindo. Tô com dor Olha, de eu tô com dor de cabeça. cabeça, o que é que você acha que é? E eu falava, não sei. Então, eu tenho um exame que a minha mãe, que a minha tia fez aqui. O que é que você acha? Pô, não tenho a mínima ideia. Nossa, eu tô no caminho, né? Ainda. Então, essa é uma grande dificuldade. As outras dificuldades, Claudísio, são inerentes ao curso em si, né? Que é um curso que demanda muito, é um curso que dificilmente você pode fazer outra coisa enquanto está cursando medicina, porque ele é em tempo integral. Então, o tempo que sobra é para estudar e dormir. É muito difícil, tanto que eu admiro muito quem tem trabalho fazendo medicina. Quem trabalha e faz medicina é muito difícil, porque a carga horária é muito extensa, né? E aí, quando você acha que a vida é difícil, está sofrendo com matérias que sugam sua energia toda, aí você entra no mercado de trabalho e viu que é só o começo. Quando você sai da medicina, você tem vontade, sai da faculdade, às vezes dá vontade de ter voltado para lá para dentro. Eu quero mais 2 anos só, me preparando psicologicamente para o mercado de trabalho, que não é essas mil maravilhas, né, que as pessoas imaginam que seja. Bom, as pessoas, não é a minha maravilha como as pessoas imaginam que sejam, mas hoje, né, socialmente falando e estrategicamente falando, no campo financeiro, hoje é a formação que lhe dá um retorno após a saída da faculdade mais rápido, correto? Ainda já foi mais, né? Que quem domina finanças em qualquer nicho de negócio é o mercado. O mercado trabalha com oferta e demanda.
Quanto maior a oferta, menor a valorização ou menor o preço, digamos, se fosse um produto, né? E hoje o número de médicos que se formam é muito alto. Isso gera duas situações. Uma é a queda do valor remunerado médio e a outra é a necessidade por uma capacidade cada vez melhor. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser médico hoje em dia. Você tem que ser médico, você tem que ser bom para você ter sua clientela e para você fidelizar a sua clientela. Não adianta o paciente vir para você e você não vai conseguir dar uma resolutividade, não dar clareza para ele do que ele tem, não dar a atenção que ele merece. Você vai ficar sempre dependendo de novas pessoas e aquelas que passaram com você não vão ter interesse em voltar. Então, por mais que a medicina seja uma profissão que, como você falou, dá oportunidade de emprego mais rápido, a cada dia isso muda. E é uma tendência mundial, não é só aqui. O outro ponto é que existia até pouco tempo uma certa facilidade do médico trabalhar. Hoje não é assim mais. Pra você ter ideia, houve um momento da minha trajetória que eu trabalhei em 4 cidades ao mesmo tempo, em São Paulo, por exemplo, quando eu estava lá fazendo a residência. Então, eu trabalhava em Osasco, São Bernardo, Carapicuíba, São Paulo. Se você considerar que São Paulo tem várias cidades dentro dela, dá umas 6, porque eu trabalhava na Zona Leste e no centro. Então, assim, quem vê de fora, vê só a prosperidade. Quem está dentro não tem noite de sono, muitas vezes. A sobrecarga de trabalho é muito grande, não sobra tempo para a própria saúde. Quem não fica atento rapidamente começa a padecer de problemas familiares. Quem não dá atenção para sua família em busca da prosperidade que a medicina oferece, digamos assim, acaba pagando um preço caro. Não muito tempo depois. Esse preço pode vir em forma de doença. Se você parar para olhar o número de profissionais médicos que entram em depressão é maior do que qualquer outro nicho de mercado, profissão. Se você olhar o número de separação entre os médicos, é maior do que outras profissões. Só que essa parte as pessoas não veem. Por quê? Porque não é mostrada. Para que você vai mostrar a mazela? Você mostra a parte boa. O que é que as pessoas veem? O carro, a casa, a foto da viagem, mas o sofrimento interno, a pressão por querer resolver o problema dos outros, que é isso que o médico acaba fazendo, aumenta. Você começa a se cobrar muito. O trabalho de um lugar para o outro diminui a qualidade do seu serviço. Trabalho numa cidade, mal dormiu, vai para outra. Mal dormiu, vai para outra. Vai para outra. Não consegue oferecer o serviço com a qualidade que deveria. Sofre você como médico, sofre o paciente que não tem o melhor do médico, sofre quem está do lado do paciente, quem está do lado do médico, ou seja, o glamour, ele só existe até a página 3. Ele não é como as pessoas imaginam. O médico se endivida muito. Casa, carro, apartamento, viagem, boleto, cartão. E aí ele não sai desse ciclo vicioso que deixa ele aprisionado. Vem a instituição financeira falar, não se preocupe, crédito para você. Crédito gera dívida. Tem que pagar, não tem? Mas você é uma máquina de trabalhar. Você trabalha aqui, trabalha ali, trabalha no outro, trabalha no outro. Depois de um tempo você viaja, tira umas fotos e posta. Sua vida é a postagem. Concorda? Então, o bastidor do médico, ele é cruel. E é por essa razão, Flaudísio, que eu, nos meus negócios, sempre tive o maior cuidado do mundo de ser um empreendedor médico atento a esses pilares, família e saúde. Posso garantir para você que já deixei de ganhar muito dinheiro para não perder essas duas coisas. E aí é a hora que hoje em dia, muitos sabem, outros não, eu ensino médicos a se posicionar melhor no mercado
usando as redes sociais, para que ele saia dessa roda viva, dessa corrida dos ratos, que está acabando com a saúde deles. Consequentemente, está atrapalhando eles de oferecer o melhor que eles têm para os pacientes. Coisa boa. O senhor é um médico muito bem sucedido, né? E o senhor tá falando aí que ajuda médicos, né? É, Como é que o senhor lida com o dinheiro? de forma muito racional. Como eu empreendo desde muito cedo, eu aprendi o valor que o dinheiro tem. Como eu, desde os 15 anos, fui morar sozinho, eu tinha um recurso para gastar. Eu me lembro que quando sobrava dinheiro, eu para... olha o contexto. Um menino vindo do interior, morar na capital, para ser aceito. Tenta de um jeito, tenta de outro, não tenta. E uma das formas que eu fazia era, quando sobrava um pouquinho de dinheiro que eu tinha para me manter, comprava marmita, pagava o transporte do ônibus. Sobrava um pouquinho de dinheiro, eu levava os amigos para o fliperama, para pagar a rodada do fliperama. Eu me lembro que o meu pai, quando viu isso acontecer pela primeira vez, reduziu o dinheiro que me mandava para mim. Não falou nada, onde eu tinha que parar de usar dinheiro. Eu ia parar de comprar marmita? Não. Eu ia parar de pagar o transporte? Não. Eu tinha que parar de fazer o que era supérfluo, né? E aí acabou o joguinho. Eu comecei ali a entender o valor do dinheiro. Depois de passando um pouco para frente na linha do tempo, eu já médico residente morando em São Paulo, como é que eu fiz para chegar lá? Eu gostava de tocar bateria quando eu morava na capital, Maceió. E eu tinha uma bateria que ocupava metade do meu quarto. Quando eu passei na residência, eu tinha que juntar um dinheiro para o transporte das mudanças, porque eu tinha recém-casado. Então ali eu já estava casado, no final da faculdade, no último ano eu casei. Afinal de contas, eu ia me mudar de cidade, então não ia me mudar noivo, né? Tinha que casar. Para levar juntos tem que casar. Então eu tinha que fazer duas coisas. Eu tinha que pagar o aluguel do apartamento em São Paulo e eu tinha que pagar o transporte da mudança. Então eu dei alguns plantões nos interiores do estado de Alagoas, até juntar R$ 3.000 na época, que era o valor do transporte da mudança, e tinha que pagar o primeiro aluguel em São Paulo. Eu vendia minha bateria na época, isso foi em 2007, custou R$ 800. Quem é bom de finanças, faça a correção aí e veja quanto é que é hoje. Vendia a bateria, custava R$ 800, o valor do primeiro aluguel era R$ 800. Então, meu primeiro aluguel em São Paulo, eu e minha esposa, paguei com a venda da bateria. Tem uma foto no meu Instagram, deve ter 18 mil curtidas. Sou eu e ela almoçando numa caixa de papelão. Eu vou mandar para a edição, colocar Boa, na tela nesse momento boa. A aqui, gente vai colocar. para vocês verem. Então, eu nunca tive prurido. Nunca tive. Quem me vê bem vestido, cuidadoso com as coisas que eu faço, tenho, é porque eu sei o valor de tudo isso. Nada caiu do céu, nada veio automático, não foi herdado, foi tudo conquistado. Então, esses pequenos exemplos que eu estou te dando aqui, eu tento replicar nos meus filhos, o que não é fácil. Por quê? Porque eles já vivem numa condição diferente de mundo, onde eles têm em volta dele coisas que eu não tive, mas não porque eu dou, porque elas existem. Então já é uma casa diferente, são carros diferentes. Então a perspectiva deles é outra. Então como é que eu lido com o dinheiro em casa, por exemplo? Eles não recebem mesada. Meus filhos têm 2 anos e meio, 9 anos e 12 anos. Eles não recebem mesada, eles têm que fazer o próprio dinheiro. Então eles empreendem, eles fazem brigadeiro, vendem no condomínio, eles compram doces na distribuidora, ou com eles a gente faz um centro de custos, faz planilha. Na planilha a gente vê quanto custa o copinho do brigadeiro, o cacau,
o leite, a colherinha, o saquinho, a fitinha, o papel, custa quanto? Qual vai ser a margem de lucro? Vai ser 50%? Quanto vai custar o brigadeiro? Tanto. Tá na margem do mercado? Você acha que o pessoal vai comprar? Não sei. Vamos testar? Oferece. Vai na rua, tenta vender. Vendeu, vendeu. Então esse preço tá bom. Vendeu tudo, vendeu. Então tá barato, aumenta o preço. Volta para casa. Quanto foi apurado? Tanto. Faturamento, R$ 49. Quanto foi o lucro? Quanto foi faturado, menos o custo que teve. Agora, isso é o que vocês vão ganhar? Eu pergunto para eles. Negativo, imposto. Aqui em casa eu sou o governo. Então, 10%. 10%, papai. Não reclame. Daqui a pouco, quando você estiver no mercado de trabalho, vai ser 27,5%. Estou cobrando só 10%. Porque você usou o fogão, você usou o telhado, e eu faço desse jeito mesmo. Para quê? Para que eles entendam como funciona. E não caiam de paraquedas no mundo e vão ser vitimizados pelo sistema depois. Então, eles sofrem na pele. E negociam entre eles e por aí vai. Eu sou o mediador, então eu lido com o dinheiro de forma muito clara, racional, dando ao dinheiro o valor que ele realmente tem e não como se ele fosse uma mágica, onde você faz um esforço ao longo de um mês e no final do mês ele entra na sua conta. Tá bom. O senhor se formou em medicina e optou por se especializar em. Cirurgia cardiovascular. Aí, boa. Agora, como foi essa transição, essa continuidade e os desafios que o senhor enfrentou aí? Nordestino, chegando em São Paulo, querendo ser cirurgião do coração. Aí você tira já. Pode imaginar as dificuldades, né? Desconfiança, um certo preconceito, né, em algumas situações, né, você acaba sentindo. Mas nada que a sua dedicação e competência não reduzam, e assim foi muito rapidamente resolvido. Foram quantos anos? Há quase 5 anos em São Paulo. A minha esposa já foi comigo, também estudou lá, fez a pós-graduação dela ali na USP, então a gente acabou tendo bons anos. Eram momentos diferentes, né? Não tínhamos filhos, o foco completo era em se aperfeiçoar, treinar para aplicar isso daí. Quando o senhor foi fazer a primeira cirurgia, como foi a sensação? Não existe a primeira cirurgia. Não existe. Porque na cirurgia você vai fazendo etapas. Não é... Vou fazer uma analogia. O piloto de avião, quando ele vai voar pela primeira vez sozinho, ele responsável pelo voo, ele já pilotou percentuais de diversos voos anteriormente. 10% de um voo, 20% do outro, fazendo algumas etapas de um outro, outras funções de um outro, auxiliando no outro, até que de repente ele que está pilotando o voo completo. Então, é uma trajetória técnica muito cuidadosa. Eu poderia dar uma resposta super linda, romântica e filosófica para você com relação a isso, mas ela não existe, porque você vai aos poucos fazendo. Agora, existem primeiras cirurgias em locais diferentes. Aí isso sim marca. Como, por exemplo, a primeira cirurgia aqui na cidade. Isso foi marcante. Mais marcante do que ser a minha primeira cirurgia quando eu fiz anos antes. Por quê? Porque você muda a realidade de um povo. Ora, quando eu aceitei o desafio de vir aqui para Arapiraca, fazer cirurgia cardíaca numa cidade onde nunca teve cirurgia cardíaca, isso é representativo. Quando eu vim para cá, há 10 anos, no momento que a gente está gravando isso aqui, foi 2014, cirurgia de coração só se fazia há 40 anos na capital. Então, o cara resolve fazer isso no interior. Como é que faz? É só chegar lá e ser habilidoso, muito bom cirurgião? Não. Esse é o menor dos detalhes. Você tem que ser bom de convivência. Tem que ser bom de motivação. As pessoas têm que entender que aquilo é possível. Tem que comprar a ideia. Tem que aprender as etapas. É como se fosse essa mesa aqui e cada peça dessa tem uma responsabilidade.
O cirurgião é um dos componentes. É o que vai aparecer mais. Mas se todos não entenderem que aquela pessoa, para ficar viva após a cirurgia, ela precisa de um sistema funcionando muito perfeitamente, se elas não se sentirem parte daquilo, se ela não imaginar que na hora que ela estiver trazendo o exame para a sala de cirurgia, ela é parte da cirurgia, aquilo não funciona. Então, o meu maior desafio foi realmente mudar a mentalidade das pessoas. Mostrar para eles que eles podiam. E acabar com essa coisa de que interior. Isso foi tão possível e tão verdade que nós conquistamos a posição de menor mortalidade de pacientes operados do coração do estado durante 3 anos consecutivos, operando pacientes do SUS aqui. Então, ou seja, isso para mim foi muito mais marcante. Uma primeira cirurgia dessa é muito mais forte do que a primeira cirurgia que eu fiz lá em São Paulo. Entende? É uma forma de ver as coisas, Coisa boa. digamos assim. Muita gente, né, diz, eu não quero ser médico por causa que vê sangue, né? Por causa aqui? Vê sangue. Vê sangue. O senhor enfrentou alguma dificuldade no primeiro corte ali? Ou já viu alguém desistir da faculdade por conta disso ou não? Muitas pessoas não gostam realmente de ver sangue, têm angústia, né, com isso. E nem por isso não deixam de ser médicos. Porque tem muitas das especialidades que não vão lidar com sangue, né? Só as especialidades cirúrgicas, realmente. E aí acabam tendo que lidar com sangue em si. Né? Isso não foi um problema para mim, nem poderia ser. Porque quando eu opero o coração, eu paro o coração, desvio o sangue inteiro do paciente todo para uma máquina de circulação extracorpórea que faz o papel do coração e dos pulmões, por outros tubos devolve ao coração para que ele fique parado enquanto eu faça o conserto, até que Deus ajude e ele volte a bater. Então, para mim não daria para ter angústia de sangue, né? O senhor falou algo aí agora muito interessante, né? Sobre Deus. Sim. Sobre Deus. No ato da cirurgia do senhor, qual o percentual que o senhor acha que ali tem o envolvimento de Deus para se concretizar aquela cirurgia com sucesso? 100%. 100%. Nós somos instrumentos, Claudísio. As pessoas, elas querem romantizar as coisas e às vezes endeusam profissões que não precisariam de endeusamento. Nós somos instrumentos. E o homem lá em cima vai só encaixando no lugar. Vou botar esse aqui no seu caminho. Esse eu vou tirar. Esse aqui eu vou pôr para cá. Esse aqui eu vou colocar aqui. E a gente faz a nossa função. Você entende? Eu lamento muito que existam pessoas que se vangloriem muito da grande habilidade que têm ou da capacidade que adquiriram nas suas formações, quando na verdade essa é só uma permissão. Basta isso aqui, você não conseguir fazer mais. Então baixa a bola, todo mundo. E olha que está falando aqui alguém que eu não diria que poderia falar assim, porque o coração para, volta a bater. Não ousaria falar isso. Mas que as pessoas julgam que poderia, né? Falar algo parecido. Pela complexidade do que é feito. Parar o coração. Consertar o coração. Fazer o coração voltar a bater. Mas se o homem lá em cima não quiser, nem uma folhinha cai da árvore. Imagina o pontinho sair correto no coração, a correção ficar boa e a pessoa voltar para casa. Já teve algum quadro clínico de algum paciente, se eu olhar e só dizer, aqui eu, humanamente falando, não tem como? Já? Sim, com certeza. Existem casos que, cientificamente, a gente sabe, tecnicamente também, que se for mexer, piora. Você tem que ter humildade nessa hora. E se você disser, não, eu resolvo, você pode acabar tirando a vida de alguém. Né? Então tem que ter muita humildade, muito cuidado. E é para isso que vem o conhecimento, tá? Você tem que ter a clareza de risco-benefício, que a gente chama. A gente opera o paciente que tem mais chance de dar certo do que de dar errado. E existe um limite de chance. Dentre tantas cirurgias que o senhor já fez, uma que o senhor poderia dizer assim, essa daqui me marcou.
o senhor falou daqui, foi a primeira de Arapiraca, trouxe essa inovação para nossa cidade e o senhor faz parte dessa história. Mas além dessa, uma que o senhor disse, não, essa aqui não sai da minha mente, de forma alguma. A cirurgia que me fez ir para a rede social. A cirurgia que me fez querer falar para as pessoas na internet. Porque a partir dali eu comecei a entender que curar, tratar pessoas é o meu trabalho. Mas a minha missão, a partir dali, era evitar que outras pessoas tivessem a mesma doença, ou as mesmas doenças. A minha missão era evitar que aquela pessoa tivesse aquilo de novo. Então, para mim, naquela operação, era de uma moça de 26 anos, que eu tinha acabado de operar, o coração tinha acabado de voltar a bater, o ambiente na sala de cirurgia era um ambiente de alívio por mais uma operação finalizada, e me veio uma clareza muito grande de que eu sei que essa moça, se tivesse sido melhor orientada no passado, bem como a sua mãe, seu pai, ela provavelmente não estaria aqui sendo operada. Não precisaria passar por isso. Aí pedi para o médico anestesista se ele podia ligar o telefone celular e gravar eu falando. E aí eu falei, ó, graças a Deus, mais uma cirurgia terminou, o coração tá batendo aqui. Porém, isso aqui não precisaria ter acontecido. Nem para que ela passasse por esse processo aqui doloroso, e também para que o Estado não precisasse, o Brasil não precisasse gastar com essa operação toda aqui. Para isso, bastava que ela fosse melhor orientada quando era criança. Que se ela tivesse tido o tratamento correto das infecções de garganta que ela tinha, durante a adolescência ela não teria desenvolvido essa doença que ofendeu o coração. E hoje ela é uma adulta, teria o coração saudável e não o coração doente. Mas essa pequena falha do passado fez com que isso aqui fosse necessário hoje em dia. Então, ali veio a clareza para mim. Curar e tratar é meu trabalho, mas evitar é a minha missão. E assim eu comecei a fazer. Nunca mais parei de produzir conteúdo para rede social. Ali era 2015, aproximadamente. E hoje, enfim, quem tiver curiosidade de ver como é que a coisa é na rede social, é só acessar lá os perfis de Café com Cardio, YouTube, Facebook, Instagram, Coisa boa. que vai ver o movimento. A gente vê que a internet ela veio e ela veio para ficar. Só que existe algumas pessoas que intitulam, né? Dizem aí que existem pontos positivos e pontos negativos. Para o doutor Sérgio Francisco, quais seriam esses pontos positivos ou negativos? Se é que há pontos negativos na mídia, nas redes sociais. Bom, os pontos positivos da internet é que ela deu voz às pessoas. E ela permitiu que os canais de comunicação e informação fossem mais diversificados. Eu lembro muito bem que, para a gente ser informado, quando eu era criança, adolescente, até no início da idade adulta, era só pelo jornal. E tinha o jornal da TV principal, tinha o jornal da TV secundária, e ali 3 ou 4 canais. E só. E tínhamos deuses, que eram os apresentadores, intocáveis, e atores de novelas endeusados da mesma forma. De repente, você começa a poder ver que são pessoas normais. Quando as redes sociais surgiram, eles mostrando bastidores, ou seja, são pessoas comuns. Isso gerou uma percepção nas pessoas de que dá para chegar lá. Ué, eu posso também estar nessa posição, por que não? Então, de um modo geral, a internet ela deu possibilidade às pessoas de ter voz, dar suas opiniões, criar seus próprios canais de comunicação, e era algo inimaginável. Não existia a possibilidade de você criar um lugar onde você dá a sua opinião, e mais, as pessoas ouvem e concordam ou discordam. Isso era impossível antigamente. Esses são os pontos positivos. A gente pode alcançar muita gente, pode fazer o bem para muitas pessoas. Hoje, eu sou visto por cerca de 60 milhões de pessoas a cada 24 meses. Só no Instagram. Orgânico, sem nenhum impulsionamento pago.
Quando que eu conseguiria ter esse canal de televisão, praticamente, se não fosse a internet? Impossível, isso não aconteceria. Por outro lado, a internet hoje, ela tem causado uma divisão nas pessoas, e a razão disso chama-se algoritmo. Por quê? Como é que as plataformas de rede social funcionam? Elas têm um interesse apenas, que o usuário permaneça nela. Que o usuário, que o visualizador fique na plataforma. Qualquer uma delas. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, e qualquer uma que surgir. Esse é o objetivo. Ora, como é que isso acontece? Você é incentivado a ver coisas que você gosta, que você quer. E aí, não é por acaso que você vai passando ali o dedo na tela do celular e não consegue fechar o aplicativo. Porque sempre vai vir um outro vídeo do seu interesse. Isso é o algoritmo funcionando para melhorar o que eles chamam de experiência do usuário. Ok, você gosta de carro, você vai ver carro. Você gosta de festa, você vai ver festa. Você gosta de cozinha, você vai ver cozinha, receita. Você gosta de futebol, você gosta de outro esporte, você vai ver o que aparecer e não é por acaso. Você autorizou aquilo nos termos de uso, ou do contrário, você não pode usar a plataforma. Qual que é o problema? Quando isso envereda para política, quem tem a tendência de uma filosofia de política só vai ver coisas que confirmem a sua posição. E para ela, o mundo é aquele. Não vai chegar nada falando bem, ou pelo menos ponderadamente, do outro lado. Não vai, porque se chegar, você sai da plataforma e ela não quer isso. Então, se você diz que isso aqui é melhor porque é vermelho, por exemplo, não vai vir um vídeo dizendo assim, olha só, isso aqui é vermelho, mas não é porque é vermelho que é bom. Por exemplo, pode ser que... Então, dando o exemplo aqui da cor. Por outro lado, se você acha que isso aqui é bom porque é azul, só porque é azul é bom, não interessa o que tem dentro, é azul. Só vai vir vídeo para você confirmando que isso aqui é bom porque é azul. Não vai vir vídeo dizendo, olha, é azul, mas veja bem, dentro pode ser que... Não vai vir, porque você vai sair da plataforma. Então, se você gosta de azul, vai vir só coisas boas sobre o azul. Se você gosta do vermelho, vai vir só coisas boas sobre o vermelho. E o pior, as coisas que falam mal do azul vão aparecer para você, e as que falam mal do vermelho vão aparecer para o outro. Essa bolha criada pela internet para fazer com que as pessoas permaneçam na plataforma está criando uma divisão perigosa no mundo inteiro. Então, onde é que isso vai parar, eu não sei. Mas essa é a face negativa da internet. O senhor lida com médicos, né? E o senhor orienta os médicos. Como é que funciona o grupo, a contratação? Como é que funciona esse meio para conseguir trazer o Dr. Sérgio Francisco como mentor? Eu percebi, Flaudísio, não faz muito tempo que eu percebi os médicos com uma necessidade grande de se posicionarem no digital, tanto para que eles sejam mais valorizados, que eles apareçam, para que a sua capacidade técnica possa chegar a mais pessoas, que as pessoas possam procurar esses médicos. Não adianta ele ser bom e ninguém está procurando, não adianta ele ser bem informado e as pessoas não irem em busca dele. Perde a pessoa e perde o médico. O que é que eu sou? Eu sou o elo entre essas duas necessidades. Como? Eu ensino os médicos a serem mais reconhecidos, mais procurados, utilizando as redes sociais para servir o próximo. O médico está acostumado a uma relação comercial simples, que é, eu te atendo, você me paga. Não, doutor, mas e o SUS? Não, paga do mesmo jeito, só paga menos. Pouco. Ah, mas e o que atende na clínica popular? Recebe pouco, mas recebe. E o que atende convênio? Mesma coisa. E o que atende particular? E o que atende o VIP? A relação é essa. Eu opero, o outro paga. Eu atendo, o outro paga. Eu ensino o médico a acabar com essa relação direta e passar para uma relação de servidão.
onde ele vai pegar o seu conhecimento, eu ensino eles a transformar o conhecimento deles em uma linguagem simples, acessível, que vá direto na pessoa que ele pode ajudar, sem ganhar nada em troca. Ele vai usar o tempo dele, o conhecimento dele, ele vai para a rede social, ele vai quebrar os bloqueios de timidez dele, o medo do julgamento de colegas estarem olhando, vai fazer o conteúdo, vai ajudar sem olhar a quem, porque você não sabe quem está do outro lado. E aí, amigo, a vida devolve. Porque quando você ajuda uma pessoa, você gera nela o desejo por contato profissional. Ora, eu quero estar perto de quem me ajudou, ou de quem nem sabe que eu existo, ou de quem não me ajuda, ou de quem não se interessa por mim mesmo sem me conhecer. A pessoa quer estar perto de quem ajuda. Se eu te ajudo, você vai sentir uma necessidade de me ajudar de alguma maneira, porque isso é natural, isso é do ser humano. Isso é reciprocidade. Isso é intrínseco, não foi criado, isso não vai acabar, isso não tem começo e não tem fim. Isso é simples assim. Então, quando você vai para a rede social enquanto médico, faz um conteúdo que conecta com aquela pessoa, dá uma semente de ajuda para ela vai lembrar de alguém. Pode ser a mãe, pai, a tia ou si mesmo. E vai querer ter contato profissional. Com essa demanda pelos seus serviços aumentando, a sua vida pode mudar para melhor, concorda? Sim. Porque tudo que tem demanda aumentada tem benefício, vale mais. Tudo que tem maior procura vale mais. Assim, a gente inverte aquele jogo, onde os dois estavam perdendo. E aí começa a ganhar o médico e começa a ganhar o paciente, que vai ser bem tratado, bem recebido, e o médico que vai ser mais valorizado. A maioria dos médicos que fazem parte desse grupo que tem o senhor como mentor, Uhum. variam de idades? Tem uma idade específica? Bom, Eu faço essa variam de pergunta idade. porque os veteranos, os mais antigos, às vezes não têm tanta familiaridade com o digital, É né? para isso que eu existo. Para quebrar essas Coisa barreiras. boa. É para quebrar essas barreiras. Claudísio, o médico que já tem mais tempo de profissão, que tem 25 anos de formado, 30 anos de formado, 40, esse cara tem uma, uma capacidade extraordinária de ajudar as pessoas. Só que ele às vezes acha que ele não está totalmente atualizado, ele às vezes acha que não é para ele, não é da geração dele, essa coisa de rede social, quando ele está jogando fora simplesmente 20, 30, 40 anos de profissão para usar só ali dentro do cubículo dele, do consultório, ou da salinha de cirurgia. Quando ele poderia, com pequena parte do conhecimento, feijão com arroz que ele tem, mudar a vida de outras pessoas. É porque o que é óbvio para o médico pode salvar a vida de outra pessoa do outro lado. Só que ele, enquanto médico, ainda não entendeu isso, porque não entendeu o poder da rede social. O óbvio para um muda a vida do outro. E às vezes é uma informação que ele considera simples, frugal, banal. Mas quando a pessoa ouve, ela faz: eu preciso falar para minha mãe e resolver aquele negócio. Ou então, realmente, eu tenho isso e eu estou deixando para lá. Eu não deveria. Olha o que esse médico falou. Olha o que pode acontecer se eu não for cuidar disso. Então, o poder do óbvio é um negócio extraordinário. O médico que é recém-formado ou tem pouco tempo de profissão, 5 anos de profissão, 7, até 10 anos ali de profissão, esse já tem outra ferramenta. Veja, cada lado tem uma vantagem. Esse já tem mais habilidade com rede social, com o digital, com o Instagram ou com outra rede qualquer que seja. Então, para ele, ele já não vai ter essa dificuldade toda tão grande. Não vai ter a bagagem do que tem 30 anos de experiência, mas vai ter a desenvoltura. Então, eu trato de melhorar o que eles têm de menos bom e enfatizar o que eles têm de bom. Dar o valor, né, que eles precisam do que ele tem de bom de um lado, para ele ir para a rede, e melhorar o que ele precisa melhorar. O mais novo é uma coisa, o mais velho é outra coisa.
Então, os meus mentorados médicos hoje têm mentorados médicos de diversos estados do Brasil, quase todos os estados do Brasil. Tem um perfil chamado Posicionamento.médico, onde eu falo só com eles. E no meu perfil principal, que é o Café com Cardio, no link da bio também tem. Então, se tiver acompanhando aí, for médico, vai no link da bio, lá do Instagram, e lá vai ter o link para o perfil dos médicos. Nesse perfil, eu só falo coisas, no pequenininho, eu só falo coisas a respeito de como eles podem utilizar o digital para ajudar as pessoas e, consequentemente, se beneficiarem disso também. Como é que surge aí o Café com Cardio? O Café com Cardio surgiu da vontade de servir as pessoas com conhecimento, como eu expliquei para você há pouco, mas para valer para o corte, eu vou falar a explicação do começo. O Café com Cardio surgiu de uma forma inusitada. Essa live que hoje é semanal, já foram mais de 160 lives, surgiu de uma decisão que eu tomei. Vou me posicionar, vou para o digital, vou servir as pessoas, vou fazer conteúdo, vou aparecer isso lá em 2015. Qual o tempo que eu tenho? Trabalhando em uma cidade, outra cidade, 2 cidades vizinhas, 2 filhos pequenos na época, hoje eu tenho 3. A esposa, trabalho, clínica, cirurgia. Olhei para minha agenda e falei, só tenho café da manhã. Pois vai ser durante o café da manhã. Então, eu abria o computador, transmitia para o YouTube e Facebook, colocava o celularzinho aqui, na tela do computador, transmitia para o Instagram. E como era durante meu café da manhã, antes de trabalhar, eu dei o nome de Café com Cardio. Não foi uma agência de marketing super elaborada. Não foi uma estratégia de gênio. O simples já certo, né? Foi o Funciona, né? simples que funcionou. Então, o Café com Cardio, que hoje tem uma marca registrada, produtos associados, cursos, produtos em licenciamento, uma série de coisas, começou dessa forma. Então, era o Café com Cardio, porque eu tomava café, as primeiras lives, inclusive, eu estava com a xícara na mão, às vezes mordendo uma tapioca e respondendo perguntas das pessoas com 6 pessoas ao vivo. 7, 8. E uma vez entrou uma pessoa na live e disse, nossa, que fraco. 8 pessoas. Aquilo, na hora, me virou uma chave. Falei, cara, eu preciso falar alguma coisa. Eu não vou ignorar esse comentário. Eu vou falar porque um dia eu vou resgatar essa live aqui. E aí eu disse algo parecido com o seguinte, eu disse, olha, e eu fico muito feliz que eu esteja falando para 6 pessoas, 8 pessoas aqui. E gostaria muito que tivesse mais pessoas mesmo. E para isso eu vou fazer o máximo para continuar fazendo, porque anotem o que eu estou falando, eu serei sempre o mesmo. Eu estarei sempre aqui, compartilhando meu conhecimento. Tenha 1, 2, 10, 100, 200, 1000 pessoas. Do lado de cá, da tela para cá, eu serei sempre o mesmo. Agora, quanto mais pessoas tiverem daí para lá, minha missão vai ser cada vez maior. Respondi isso. A audiência que estava ali, os outros 3, começaram a brigar com quem, com quem fez aquela reclamação. E isso não me moveu, tá? É importante isso. Porque você não pode se deixar levar por... Você não pode querer que o que te estimule seja uma dúvida, seja uma crítica. Porque senão vai chegar uma hora que você pode padecer disso. Ao mesmo tempo, não são os elogios que me movem. E não devem ser. Para ninguém também. Porque se você depender de elogio para fazer qualquer coisa, vai chegar uma hora que vai faltar o elogio. E você vai deixar de fazer o que tem que fazer? Não pode. Então, como é que você se livra de crítica? Como é que você fica imune à crítica? Você não pode depender de elogio. Serão sempre bem-vindos. De todo o coração. Muito bom receber. Mas não são eles que me fazem fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E sim o que eu fui chamado para fazer. Essa é uma chave que eu queria deixar com todos que estiverem ouvindo isso aqui. Qualquer momento.
Porque senão vocês vão sempre parar no medo da crítica, no medo do julgamento alheio. Como é que eu faço para superar isso? Não dependa de elogio. Coloco o elogio e a crítica na mesma balança. Peso, zero. Onde você quer chegar? Lugar tal, posição tal, situação tal. Faz o que tem que ser feito. É muito válido essa fala do senhor, porque a gente lida com pessoas que, principalmente no mundo da internet, que sabem de tudo, né? É o famoso, são os famosos sabichões, né? Aquele que não construiu nada, aquele que não tem nada financeiramente, mas dá curso de finanças, aquele que não iniciou o podcast, mas diz como é para você conduzir o podcast, aquele que não é médico, diz como era para ter feito a cirurgia. Pois é, então é um ambiente que tem um grau de selvageria, E a galera perde a mão, né? perde a mão, porque a internet ela dá essa sensação, né, de liberdade além do bom senso, Empoderamento, um né? empoderamento além do razoável, né? As pessoas falam coisas que presencialmente nunca falariam, né? Então elas estão protegidas ali pelo monitor, fazem as críticas, depois, enfim, nunca vão fazer a autocrítica. E a gente não pode esperar que elas façam. É só fazer o que eu acabei de ensinar aqui. Eu conversava com o seu Elivaldo, um grande abraço para o seu Elivaldo, proprietário do restaurante Boa Viagem, é nosso patrocinador, e ele falava, né? Eu não dispenso o olho no olho por nada. E tem muita gente dispensando o olho no olho, né? Tem, ou por conveniência ou por necessidade, né? Mas, de fato, o olho no olho, ele é um filtro muito grande, né? Você consegue resolver muita coisa, fechar muitos negócios e não fechar vários outros. Eu, como empresário, empreendedor, posso garantir isso a você. Ainda tem essa vertente, né? O senhor é cristão, né? O senhor faz parte de alguma igreja? Sou cristão. Não, Não, né? não faço. Entendi. O senhor vê ali os corações, eu estou falando ali, vê o coração parar, é? Para ali. Para. O coração pode ficar parado por quanto tempo? Depende da cirurgia, mas em média 2 horas Duas ele fica horas. bem. Quanto menos, melhor, tá? Quanto menos, melhor. Mas 2 horas aguenta bem, 3 horas, 3 horas e meia, depende da cirurgia. O senhor é um médico e o senhor tem a sensibilidade de transferir a responsabilidade e dizer que a competência de fato é de Deus ali que está naquele momento, apesar da sua capacidade. E de fato, está com o coração ali, de fato, nas mãos, que ele para e volta a funcionar, é lidar com a vida de alguém. E é uma responsabilidade extrema. O que é a vida para o Dr. Sérgio Francisco? Um sopro. Um sopro. Ou faz o que foi chamado, ou quando o sopro parar de soprar, essa passagem aqui não vai ter valido a pena. Então, se a gente encarar a vida como uma escada que precisa ser subida, ou um caminho que precisa ser percorrido até um determinado ponto de chegada, a gente não vai usufruir dela. Se a gente considerar que ela é um sopro, ou seja, a gente já está aqui já devendo, a gente nunca sabe quando é que vai acabar isso aqui. Então você tem que fazer o quê? O melhor naquilo que você foi chamado. Ou seja, entrou para fazer isso aqui, decidiu fazer isso aqui, vai dar o melhor. Por quê? Qual é o melhor caminho? Aquele que você escolhe para seguir. E vai usufruir no caminho. Vai curtir no caminho. Porque se for esperar chegar lá, lá nunca chega. Então o que é a vida? Vai esperar chegar lá, lá onde? Então, assim, o grande desafio, Flaudísio, é essa balança. Entende? Porque a gente traça metas, não traça? Eu quero ser médico. Eu quero ser cirurgião cardiovascular. Eu quero ser tal. Quero ter o podcast. Quero ter tantos inscritos. Quero ter tantos seguidores. Quero que o engajamento seja esse. Tal. Mas se a gente não curtir a trajetória, a gente vai deixar a nossa alegria numa dependência de algo que talvez nunca chegue. Aí quer dizer que se não chegar do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria,
não valeu a pena? Você compreende? Então, o Sim. que é a vida? É um sopro. A gente já entra devendo. Então, é fazer o que foi chamado. Quem está junto quer prosperar, prospera junto. Quem quer atrapalhar, sai da frente e a gente segue. Eu aprendi um negócio num, num livro chamado Primeiro Mais Importante, que é você ter a sua estrela do norte, ter a sua bússola. Uma vez que você definiu que é para ali que você vai, aquele cenário que você quer ter, você não precisa chegar lá para ser feliz. Você só precisa estar fazendo as coisas que precisa até chegar ali. Entende? E aí você vai comemorando cada passo, cada dia. Tudo passa a ter mais valor. Tem que ter estado de presença. Então, eu tô aqui. Que bom, tô aqui. Acordei. Obrigado. Vou trabalhar naquele emprego, mas que obrigado por mais uma chance de tomar a decisão de sair daquele lugar. Só que as pessoas confundem colocar na conta de Deus decisões que elas deveriam tomar. E ficam toda hora, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se ele pudesse descer e dizer, ele ia aparecer na frente assim, ó. Vá, comece. Pode falar. De, de saco cheio. Por quê? Porque ele deu, eu ensino aos meus meninos, que às vezes se perguntam, né? Por que que Deus deixa isso acontecer? Por que que Deus permite que isso aconteça? Porque ele deu pra gente o livre-arbítrio. Depois que ele limpou a terra uma ou duas vezes e viu que não tem jeito, o ser humano é complicado, ele disse, agora é com você. Deu o livre-arbítrio. Então você faz o que quer, mas também arca com as consequências, inclusive das decisões que você não toma. Então, a vida é muito sobre isso. Decisões, é um sopro, fazer o que foi chamado, ser feliz na trajetória e não só na chegada, porque sabe lá se vai chegar, né? O controle emocional de um médico, ele tem que ser surreal. Tem que ser além das outras, não desmerecendo as demais profissões, mas por lidar com vidas, né? Estar ali numa operação, tem que ter um controle, um autocontrole além. Em algum momento, né? Em algum momento já chegou e surgiu a necessidade de dar alguma notícia à família ou à parentela da partida de alguém Muitas. e como é que funciona essa notícia? Porque existe todo um preparamento por trás para chegar até ali. Depende do local. Tem local que o psicólogo ajuda, existe, está disponível a todo momento. Tem local que não. São 3 horas da manhã, você é médico plantonista da UTI, como eu fui durante 10 anos. Uma pessoa vai a óbito, você chama a família e tem que comunicar. Esse é o momento, né? Nunca é um momento agradável. Mas você tem que estar seguro do que fez que era necessário e que você não é maior que Deus. O que não pode é você ser um médico com relapso e botar nas costas de Deus, sendo que você poderia ter feito alguma coisa. Então, se você está tranquilo que foi feito o que tinha que ser feito e mesmo assim o paciente foi a óbito, a gente relata a sequência de fatos, né? Prepara a família, ó, a notícia que eu tenho para dar não é boa. Como você sabe, ele vinha tendo isso, isso e aquilo outro. Aconteceu X, Y, Z. Foi feito assim, 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 mas o paciente não resistiu e foi a óbito. As pessoas vão reagir de forma diferente, né? Uns vão ficar em choque, outros vão entrar em desespero, outros vão entender receber com mais naturalidade. Isso varia muito. Mas não é o que a Existe, gente quer, né? A existe gente quer que um, a pessoa fique viva, mas a gente não manda nessas coisas. existe um problema da sociedade que é a pedida de perdão. E aqui eu vou perguntar ao senhor aleatoriamente. Eu não sei se isso já aconteceu. Eu queria ouvir do senhor. De alguém em algum momento já chegar até o senhor e dizer, doutor, veja o que o senhor pode fazer, porque eu preciso pedir perdão, eu preciso dizer alguma coisa, eu preciso agir de uma forma diferente, ter uma nova oportunidade Com quem? com a pessoa que está ali no leito. Pode entrar. Converse, fale baixinho. Resolva o seu problema. Sem problema nenhum. E a pessoa que, em contrapartida, que vai para a mesa de operação dizer, doutor, eu preciso sair daqui para eu voltar para lá.
para tentar ou reconstruir, ou pedir perdão, ou fazer. Tá bom. Segure na mão de Deus, que eu estou segurando do lado de cá, e o que ele resolver, está resolvido. E vamos operar. Quer? Quero. Então vamos. Não quero, doutor. Então sai. Só opero quem quer ser operado. Com medo ou sem medo, tem que querer ser operado. Se não quiser, não opera. Primeiro, pelo respeito, bioeticamente falando, à autonomia do paciente. O paciente tem o direito de não querer. Então, no caso, pode, por mais que haja a necessidade, mas ele pode optar em não querer. Pode. Antes da marcação, quando internar, na porta da sala, deitado na mesa de cirurgia, a qualquer momento ele pode dizer, não quero mais. Zero problema. Sai, chama a família, reúne, quem manda é ele. Tá aqui, os riscos todo mundo já conhece, conversamos bastante, mas o respeito à decisão do paciente é maior que tudo. Qual a diferença do procedimento cirúrgico no SUS para o particular? Existe alguma diferenciação? Existe as acomodações em geral, né? As acomodações. As mãos do cirurgião são as mesmas. Mas as acomodações mudam, né? Enfermarias com muitas pessoas, menos banheiros, é o que eu percebo, né? Pela minha experiência, é isso que acontece. Aí, no particular, o convênio tem um quarto individual para cada um, ou para cada dois, ou três. Então, a diferença está mais aí. E alguns materiais específicos que o SUS não cobre, não paga, não oferece, que no particular a gente pode usar, e no convênio também. Então, existe algumas nuances aí de diferença. Qual foi a cirurgia hoje, assim, que em números, que exigiu um valor que o senhor dissesse aqui foi o maior valor até hoje investido, ou por parte do Estado, ou por parte da União, ou por parte do Existem município? algumas cirurgias que exigem umas próteses muito caras, que tem que entrar na justiça para conseguir, porque não faz parte da lista de materiais disponíveis normalmente para as pessoas. Então, às vezes acontece. Gira em torno de Não quanto é aí? muito raro. Eu não Ah, saberia dizer porque isso é com a justiça, né? Isso entendi, varia. E são valores que não fazem diferença para o médico, né? entendi. Porque é para pagar uma coisa, não é para pagar um serviço do médico. Eu vou operar o paciente, vou colocar isso aqui nele, vou consertar lá com isso. Ou com isso aqui. Aí isso aqui custa X, isso aqui custa 20x. Para mim não faz diferença. As Porque pessoas confundem que é para o médico. é muito comum. Até porque, até pouco tempo, chegava pelo SUS uma carta. E eu acho isso super errado. Se estiver acontecendo hoje em dia, todos saibam, eu acho errado, porque dá essa impressão. O paciente que é operado pelo SUS, ele recebe uma carta depois, onde vem lá valores do quanto o SUS investiu para aquela pessoa ser tratada. É como se dissesse assim: eu sou o país, eu permiti que você fosse operado e eu gastei isso aqui. Aí vem essa carta, vem o nome do hospital e o nome do médico. Aí parece que o médico ganhou aquele dinheiro ali. Eu não acho isso legal. Devia estar discriminado ali, né? Quanto foi pro médico, quanto foi. Aí as pessoas iam entender que não existe esse glamour todo. Ah, entendi. Então, no caso, vem o valor cheio e não É, discriminando não para. discrimina. Aí parece que o Ah, médico pronto. Então, por isso ficou que culturalmente se acredita. também. Entende? Então, tem uma lógica aí o porquê que existe essa fake transitando por aí. É, eu entendo que a medicina é uma profissão que dá mais dinheiro do que as outras, mas não existe esse glamour todo, não. Quem tá pegando na metade, vê o começo da nossa conversa, eu desenhei aqui mais ou menos como é que o bastidor funciona de verdade. O senhor é escritor. Como é que surge aí os tempos para escrever? No início, quando eu começava a escrever, quando eu comecei a escrever, foi nas madrugadas mesmo. Não tem tempo, só tem 24 horas do dia. Era muito mais 48, né? Não sei, viu? Porque se tivesse 48, a gente ia achar coisa para fazer em 56. Então, não sei. Então era nas madrugadas. Os meus primeiros livros, eu tenho vários livros digitais, uns pequenininhos que são manuais, guias práticos, onde eu ensino as pessoas, por exemplo, quais são os alertas do coração. A pessoa vem aqui, pega o celular dela e faz, peraí, deixa eu ir nos 8 alertas do coração, o livro do Dr. Seca. Aí vai lá, olha, quais são tá, falta de ar, dor no peito, perna inchada,
aceleramento. Eita, olha, desse jeito, peraí. Então, são esses livros. Aí tem o livro Dor no Peito em Adultos. O que fazer quando acontecer. Então, já é um livro mais denso. Então, esses livros eu escrevi todos nas madrugadas. Mas hoje em dia eu já uso a inteligência artificial para me ajudar, né? É muito mais prático. Eu vou falando como é que eu quero, ela vai... Às vezes dá mais trabalho do que você escrever. Porque não escreve do jeito que você falaria, aí você tem que refazer, aí manda escrever de novo. Mas eu acho que vai melhorar. A tecnologia vai ficar melhor. Quais são as maiores Eu penso. causas da parada cardiorrespiratória? Infarto. Infarto é a principal causa de parada cardiorrespiratória. Agora, é um assunto que a gente tem que ir voltando ele. Você perguntou o fim, que é quase morte, né? Parada cardiorrespiratória. O coração está parado, o pulmão está parado, a pessoa está quase morrendo. Mas pode Aí você voltar. pergunta, pode, mas a chance é pequena, concorda? Se tiver uma parada cardíaca no meio da rua, a chance é muito pequena. A chance maior é se você estiver do lado de alguém que sabe fazer reanimação cardiorrespiratória ou dentro do hospital. Mas vamos lá. Você perguntou qual a chance. Você perguntou qual a maior causa de parada cardiorrespiratória. Aí eu digo infarto. Caramba, entupimento de uma artéria do coração. Mas e aí? Quais as principais causas de infarto? Aí o jogo começa a chegar perto de quem está acompanhando a gente. Pressão alta, falta de controle da pressão alta, colesterol alto, silenciosamente mal controlado, diabetes, obesidade, estresse, fumo. E se você colocar vários desses juntos, aí você vai duplicando a probabilidade de causar infarto, que é a maior causa de doença parada cardiorrespiratória. Percebeu que o segredo está aqui, nesse trajeto? Comer melhor, não fumar exercício, não ficar obeso, controlar as taxas de colesterol, de diabetes, de açúcar no sangue, de pressão, para não chegar aqui. Aqui é o meu trabalho. Tratar quem infartou, curar. Aqui é a minha missão, a trajetória. O corpo dá Evitar. sinais? O corpo dá sinais, com certeza. E a maioria deles a gente não percebe, as pessoas não dão valor. Quais são eles? Que as pessoas não dão valor ou não percebem e ele está apontando ali. Vai acontecer alguma coisa. Dor no peito, pernas inchadas, aceleramento no coração de maneira desproporcional, tontura, desmaio. Então, vários desses aí, facilmente a gente atribui a outras coisas, né? Comeu mal, comeu muito, comeu pouco, Isso. tava sol, tava frio, tava em pé, tava sentado. Só que se você observar o sintoma ou o sinal e olhar para a sua história, que é o que eu ensino, tenho pressão alta, meu risco já é maior de realmente isso aí ser um troço que eu devo dar valor. Tenho colesterol alto? Tenho, então, que dar mais valor ainda. Meu açúcar no sangue está muito alto? Opa, realmente. Eu tenho que dar muito mais valor a esses sintomas. Entende? É por isso que não existe uma receita de bolo. Cada pessoa tem um risco diferente. Existe. Eu quero mandar aqui um abraço para o senhor Alfredo. Ele, né, ele sempre assiste a gente, um ouvinte assíduo do nosso podcast. E ele falou algo sobre a indústria farmacêutica. Ele é hipertenso e ele não. Ele parou o uso dos remédios, né, para hipertensão. E ele agora está se exercitando. Tem uma lógica. A lógica dele é que quanto mais ele tomava remédio, mais ele ficava dependente do remédio. Ao parar e começar a se exercitar, se alimentar melhor e tal, ele suspendeu automaticamente. Os médicos dele disseram que não era para parar, mas ele, por teimosia, parou. Qual a lógica? A lógica é que tá errado. Ele disse: Eu não vou dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Vai dar para... bom, eu não vou falar o que veio aqui, não. Não vou falar o que veio aqui. Mas, amigo, cuidado. Aprenda o seguinte: todos vocês estão acompanhando a gente aqui. A pressão alta é igual um cavalo bravo. O
Cavalo bravo, para quem nunca andou de cavalo, você segura na rédea curta. É aqui, ó, segurando. Sabe o que é rédea curta? Você não pode soltar a rédea. É pegando aqui na boca dele aqui, puxando para trás para ele não ver que está livre. Rédea curta, pressão alta, controlada, vai só no trote aqui, no seu comando. A pressão alta é isso. Se você solta a rédea um pouquinho, o cavalo bravo vai começar a galopar, ou seja, a pressão vai começar a subir. E o que é soltar a rédea? É começar a comer comida mais salgada, é parar de tomar a medicação no horário correto, ou pior ainda, abandonar os remédios de pressão, sendo que a pressão não tem cura, mas tem controle, Não tem cura. e você abandona os remédios. É um cavalo bravo. Ele começa a galopar, 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 galopar. Quando você tem que segurar um cavalo bravo que está galopando, quando você vai puxar a rédea, é com a mesma força que você puxou antes? Não. Você já tem que puxar mais forte, ou seja, quando voltar é com mais remédio, com mais restrições, com mais dificuldade. E se realmente largar, o cavalo pode galopar a um ponto tal, dar um pico de pressão tão alto que você cai nesse cavalo. Você não consegue nem que você queira catar a rédea mais, você já está pulando na sela e pode cair. É a hora do infarto, de um AVC, de uma insuficiência renal, de um problema de visão. Pressão alta não tem cura, mas tem controle total. E o controle vem desses pés. Exercício físico regular, boa alimentação, controle do estresse e medicamento. É uma cadeira. Entende? É como uma cadeira, você senta nela. Alimentação, controle do estresse e sono, remédio e exercício. E aí você vai viver anos e anos sem problema nenhum. Do contrário, a pressão alta, ela vai forçando as artérias do corpo, envelhece as artérias mais rapidamente do que o seu próprio RG. Então, no RG você tem 50 anos, por dentro você tem 65, porque você imagina uma mangueira onde a água passa com uma pressão enorme. Ela vai corroendo a mangueira por dentro. Não tem jeito. Na mangueira que a pressão passa suave, ela vai estar menos estragada. É isso que acontece. Ou controla a pressão como deve controlar, ou vai padecer, aumenta a chance de padecer dos problemas que ela traz. O senhor é bem sucedido, é da internet, né? As pessoas que vivem no mundo da internet são muito assediadas, né? As pessoas olham muito para o close e não vê o corre, né? A gente bem ressaltou aqui. Ninguém lembra do Dr. Sérgio que comeu na mesa de papelão. Mas hoje todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer estar perto. Como é que o senhor lida com os assédios? Com restrições. Você percebe quando a pessoa realmente quer trocar, quer servir, quer trocar, quer interagir. E quando a pessoa quer apenas pegar o bonde, né? Esse não é difícil. É fácil, relativamente fácil. E depois você se cerca de pessoas que filtram, né? Vão fazendo filtro para você. O ambiente onde você está inserido, onde você se permite estar, também filtra, regula muito. Então, com relação a isso, não é complicado, não. É muito fácil. Você transpira o que você deixa se aproximar de você. Entende? Se você dá uma brecha para um perfil de aproximação, pode ter certeza. Mas não vai demorar 2 dias. Vai chegar. E se por acaso você não conseguiu fazer esse filtro muito bem, ou você achou que fazia, mas não fazia, e a aproximação vier, você corta, ignora, bloqueia, afasta, e aí você vai refiltrando seu ambiente. Não é tão difícil. Qual a É idade do mais senhor? fácil do que as pessoas imaginam. Qual a idade do senhor hoje? 43 anos. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa com o Sérgio Francisco, de 18 anos de idade, de 43, hoje, em 2024, com o de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? 18 anos, terminando o colégio. Cara, sabe o que eu diria? Eu diria o seguinte: ô Sérgio, você
você pode mais do que as pessoas dizem que você pode. Você é mais capaz do que as pessoas acham que você é. Vá na fé, só não deixe de ir. Então, faz o que está no seu coração, vai tranquilo. E aí, talvez eu tivesse mais certeza do que fazer naquela época. Eu fiz, mas talvez eu tivesse feito com menos medo, menos, menos sensação de será que eu estou no caminho certo, enfim. Mas eu encorajaria, né? Encorajaria a seguir em frente e fazer o que tem que ser feito para chegar onde se quer. Lembrando que a trajetória é o que realmente deve ser aproveitado e não o destino suposto, né, que você imagina para você. Se arrepende de alguma coisa? Você me arrependo de alguma coisa? Interessante essa pergunta. Eu aprendi, Claudísio, que ao longo da trajetória da gente, a gente vai fazer coisas que não gostaria de ter feito, tá? Durante muitos anos, eu imaginava que aquilo foi um erro bobo, foi falta de experiência, mas na verdade aquilo foi um aprendizado. Foi uma forma que Deus criou de dizer assim, ó, se fizer de novo, pode se dar mal. E aí eu aprendi que quando você faz coisas, ou você aprende, ou você acerta. Ou foi um aprendizado, ou você acertou. Porque se foi um erro, você acabou de descobrir o que você não pode fazer. Então, eu não vejo como erros para se arrepender. Eu vejo como aprendizados para não repetir. E é assim que eu lido cada dia mais com as coisas que eu faço. E aí, conforme eu vou tendo essa clareza, eu vou usando as ações que eu tenho como tentativas. Então, se eu errar, pode ter certeza que é tentando acertar. E se eu errei, pode ter certeza que foi tentando fazer o certo, mas não foi como eu queria. Então, eu uso como aprendizado. Ou eu aprendi, ou eu acertei. Então, eu não me arrependo porque muitas vezes não depende da gente. Aconteceu e você aprendeu para não repetir. Os meus filhos hoje, quando ficam de castigo, eu pergunto para eles: por que você está de castigo? Tem diversos castigos ali, né? Tira uma coisa, tira outra, tal. Eles falam decorado que eles já têm. Eu estou de castigo para aprender o que fiz de errado e não repetir. Então, basicamente, a minha punição é saber que não pode ser repetida, então eu uso como aprendizado. Eu perguntei ao senhor o que é a vida. E essa pergunta que eu vou fazer aqui ao senhor, eu não fiz a nenhum outro convidado. Como o senhor é médico, lida com vidas, e o senhor trouxe uma bela definição sobre o que é a vida, e o senhor vê, né, e presencia sensações mais variadas possíveis, tanto daquele que está ali nas últimas e ressurge, como daquele que chegou e partiu. Eu queria ouvir do senhor para o doutor Sérgio o que é a morte. A morte é a passagem. Aí é o acerto de contas. Dali para lá é o acerto de contas, né? E essa é uma das razões pelas quais a gente fazer o que foi chamado. Para quando chegar esse momento, que ninguém sabe quando vai ser, é a única certeza que a gente tem, mas a gente não tem domínio sobre ela, né? De forma natural, você não tem domínio sobre ela. E se provocar, não imagino que vai ser uma boa recepção do outro lado. Para mim, a morte é uma passagem. Passagem para a continuação, o acerto de contas, e ficar do lado do Senhor durante a eternidade, aguardando os próximos que vão chegar. Você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos, Qual? homens, 3 M's. E é? Quais são os nomes deles e a idade? Murilo, 2 anos e meio, Mateus, 8 fazendo 9, Marcela, 12. O que mudou na vida do doutor Sérgio Francisco
após a vida do mais velho Marcelo? Era o O primeiro antes e o filho, depois. a responsabilidade aumentou, o primeiro pensamento foi, bom, agora eu não posso morrer. Seria uma desfeita, né? Eu fazer algo que aumente a chance de eu partir daqui logo agora que o menino chegou. Então você começa a ficar mais prudente em algumas coisas, né? Você começa a ver importância, ver valor em coisas que você não via antes e achava que era normal, estava tudo bem, era um risco controlado e aquele risco realmente era grande. Então você fica mais prudente. Trânsito, decisões, aventuras, enfim, todas essas coisas você acaba, a minha experiência, né, tirando um pouquinho o pé. Então, essa foi a mudança. E aí, o resto é experiência mesmo de tentar ser um bom pai sempre, justo, enfim, ensinar o que é a vida de verdade, não dar para eles o que você não teve, porque isso acaba estragando a criança, né? É bem ruim quando eu vejo uma criança que tem tudo e deixa de saber o valor que as coisas realmente têm. Então, isso para mim é muito importante. Tanto que eu leio com eles, né, diariamente. Faz mais de um ano que a gente lê diariamente. O mais velho está terminando seu primeiro livro, escrevendo. A gente já leu esse ano cerca de 7 livros aí só no rodízio. Então, cada um que leu à noite tem que fazer o resumo do que leu para os outros ouvirem. E aí a gente acaba lendo 3 livros, né? Porque você lê, ele lê, eu leio. Aí a gente se junta, eu falo o que eu li, vocês ouvem, você fala o que leu, eu ouço. Então a gente lê, aprende a leitura do outro. E um desses é sempre a Bíblia. Por sinal, a Bíblia que eu recomendo é a Bíblia do Mundo do Otávio. Procure na internet aí, que é uma tradução, a nova tradução e de uma forma bem lúdica. Tem 400 QR Codes dentro dela. Passa para vídeo do YouTube, onde o Otávio, que é um personagem, explica ali as passagens e ela é em caixa alta, o texto, a linguagem direta. É bem legal. Mas ela é na linguagem infantil Não, ela ou... é uma linguagem fácil de entender. A nova tradução da Bíblia tem um. Não, os vídeos, ele... É infantil. Ah, entendi. Eu pensei que era na pegada de The Choose e tal. Não, nem conheço. É, bacana. Como é que é a vivência, né? A rotina de um médico cirurgião cardiovascular? No meu caso, hoje, eu tenho as vertentes, né? Eu sou o infoprodutor digital, sou empresário na medicina também, sou um empresário fora da medicina, sou empreendedor fora da medicina, em ramos que não são da medicina, tudo isso está em volta de mim. E sou cirurgião cardiovascular, atendo no consultório, então a rotina é uma rotina na agenda. Minha rotina é uma rotina na agenda. Por isso que meus compromissos familiares estão na agenda também. Para eu não permitir que ninguém marque compromissos para mim no horário que eu estou lá disponível na agenda para leitura com a família, jantar com a família. Então, Sério, rapaz. Conta um pouco aí, como é, porque é uma metodologia que o senhor utiliza com a família do senhor para não deixar que as tarefas externas acabem afetando o seu núcleo familiar. E isso é muito, muito válido. desse jeito. Então, Caramba. os meus compromissos, inclusive pessoais, eles têm que ficar na minha agenda, porque senão o trabalho invade. E a família é sempre deixada de segundo plano, de uma maneira geral. O exercício físico é deixado de segundo plano. Então tem que ter na agenda, é compromisso. Entende? Se não fizer isso, e outra, a família não vai reclamar. Demora para a família reclamar. É a última que reclama. A família é como se fosse uma corda de elástico. Então, Ela estica mais, estica bem muito. No trabalho, se você chegar atrasado, faltar, quem trabalha de carteira assinada, é uma corda bem dura. Aí você vai receber uma reclamação, outra pá, se rompe, né? A família, não. A família, se faltar em casa, não está almoçando, não está jantando, não está presente, não está
interagindo. É um elástico, ela vai esticando, esticando. Você olhando de longe, você acha que ela está tranquila a corda, mas ela está esticando, 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 esticando. E aí quando você vai começar a dar atenção, você toca assim no elástico, ele está parecendo uma corda. Basta só mais uma pressãozinha, puxando ela, se rompe, né? Aí vem os problemas com filhos, com esposa, com marido. E eu tomo muito cuidado para estar sempre assim. Então, como é que eu faço para fazer tanta coisa? Organizando. O senhor blinda o celular. Blindo. Blindado. Por mais que eu apareça, né, nas redes sociais, mostre minha rotina. Tudo que aparece ali são os recortes que eu permito que apareçam da minha vida. Não são a minha vida. Isso é Entende? muito válido. Sim. É uma lição para todos. Inclusive para os médicos, por exemplo. Que falam, mas eu tenho que estar na rede social, eu tenho que mostrar a minha vida pessoal. Eu falo para eles, não. Mas é importante. Porque as pessoas querem saber quais são os seus valores, o que você gosta, o que você não gosta. Quem é você? O que você faz? Isso gera relacionamento. Isso gera vontade de estar perto. Mas vou ter que mostrar a minha vida inteira? Não. Por algum acaso, quando você chega na casa de uma pessoa, tem um porta-retrato lá, uma parede de porta-retratos. Tem lá o marido brigando com a mulher, o filho ficando de castigo, o problema na empresa. Tá lá no porta-retrato? Esses momentos? Não. Você já faz a exibição só de recortes da sua vida, a vida inteira, até quando não existia rede social. Você põe os momentos felizes no retrato. E aí você vai mostrar o que você quiser na rede social. Quer expor algum problema? Pode expor. Quer mostrar alguns momentos interessantes? Pode mostrar. Mas escolha recortes. E aí você vai participar as pessoas de como você realmente é, o que você gosta, vai filtrar, porque vai ter gente que não gosta de alguma coisa que você fala, de um posicionamento que você tem, e se você acha que você tem que falar, essas pessoas não vão até você. Mas as que forem, já estão filtradas. Já sabem como você atua, como você é, como você fala, o que é que você pensa. Você é chato, você não é, você é rigoroso, você não é. Você gosta de azul, gosta de vermelho, sua fé é forte, sua fé é fraca, Então, isso vale muito a pena. No final das contas, é muito bom, porque você acaba atraindo pessoas que realmente deveriam estar perto de você, entende? E no final de tudo, no final do dia, o que é que você quer? Ser mais valorizado, não só pelo que você se formou, mas pelo que você é como pessoa. Se a gente for ver, profissionalmente faz muito sentido depois. Porque você vai atraindo pessoas que você gostaria de atrair. Vai atraindo um público que de fato você gostaria de ter. Aumenta a demanda pelo que você faz. E começa a trabalhar num patamar de tranquilidade. Você sabe que recentemente, há poucos dias, uma paciente antiga veio conversar comigo, sentiu a liberdade que podia fazer a reclamação de uma ou outra pessoa médica e dizendo que foi maltratada pela médica durante um exame. Porque ela estava levando o pai dela para fazer exame, o pai cadeirante. Então você imagina que ali já existe uma relação dolorosa por si só, né? O pai cadeirante, a filha empurrando. Então, ao entrar na sala para fazer um determinado exame, a médica mudou a feição totalmente. Porque ali estava entrando um paciente que ia dar mais trabalho, né? Então a médica fez apontamentos ali que não agradaram ao acompanhante, né, do paciente, falou de maneira ríspida, praguejou, ou seja, reclamando daquela situação, que esse, esse tipo de paciente aqui vai me atrapalhar. Fez o exame, terminou, gerou um desconforto muito grande, né, para a pessoa que se conteve, preferiu, em respeito ao pai, não entrar em confronto, porque o pai seria o pivô do confronto, já que ela estava levando ele para fazer o exame. Embora ele não fosse a culpa, não fosse dele, ele estaria no meio da situação, né? E quando a paciente me reclamou,
Eu ouvi atentamente, né? Lamentei muito pela postura da médica, o que aconteceu. Mas eu sei como é a vida dessa médica. Sofrida, entende? Eu sei como é difícil. Eu sei os problemas pessoais que ela tem. Eu sei a dificuldade que ela tem para manter a estrutura que ela banca. Necessidade de saúde mesmo, de pessoas que dependem dela. Eu sei como ela luta para fazer o que ela faz. Só que para isso, ela tem que trabalhar em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, ela está aqui já pensando no outro lugar. Está no outro já pensando no outro. Está no outro já pensando no dia seguinte. E não dorme direito. Ou seja, o trabalho dessa médica está comprometido. A qualidade do que ela faz está comprometida. Quem está de fora está vendo só o jaleco branco, o salto alto, mas o coração está ferido, o rim está sofrido, o cérebro está pegando fogo. E é a hora que eu entro dizendo, esse médico, essa médica, que está ali, tendo que se matar para fazer o mínimo do trabalho dela, já nem percebeu, mas já não está trabalhando como gostaria, já não está dando o seu melhor para as pessoas, já não está mais cumprindo a missão de médico que assumiu quando se formou. Essa pessoa tem que aprender a sair dessa roda viva, essa corrida dos ratos. Aí é a hora que entra o digital. Como? Vai servir. Eu não falei que a vida devolve? Então vá servir primeiro. Pega esse conhecimento que está dentro dessa cacholinha desse tamanho aqui. Um cérebro, um coco. A gente acha muita coisa. Um coco com um miolo dentro. Cheio de conhecimento. Vai pegar esse conhecimento. Vai para a rede social. É um canal de televisão. Tem pouca gente, não tem problema. Vai servir, vai ensinar. Vai gerar coisa boa para os outros. Conhecimento. Aí, o que acontece? Procura pelo seu serviço vai aumentar. Ah, mas já não é o problema trabalhar em vários lugares? Sim. Trabalhe em menos, ganhando mais, tenha mais tempo para o seu paciente, faça um serviço melhor, exerça a profissão da maneira adequada, fique feliz por isso e eu deixo a outra pessoa feliz também. Do que querer ganhar no volume de pacientes atendidos e insatisfeitos. Você entende como é poderoso? E hoje, se não existe, se não fosse esse canal, essa rede social, se não fosse essa forma de aparecer, gerar valor para o outro, ser procurado por isso, eu não vejo outra maneira de resolver essa situação. Não vejo. Panfleto, outdoor, rádio, ou vai esperar ser um dos médicos que é entrevistado porque atendeu o jogador de futebol para ser visto na TV. Ou seja, o médico está perdendo a chance, está deteriorando a própria profissão, executando ela. É a hora que eu falo que o médico fica escravo daquilo que aprendeu. Isso é uma das coisas mais pesadas que existem para mim. Quando o médico vira escravo daquilo que ele aprendeu. Porque se ele parar de fazer no volume que ele faz, ele definha. E se ele continuar no ritmo que ele está, ele vai ser um mau médico, dia após dia. Mas que bate-papo bom. Pessoal, você que está acompanhando a gente já está pertinho do final aqui. Que bate-papo agradável, né? Que conhecimento aqui você está aí recebendo por meio desse bate-papo. Né? Quero agradecer a você. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas sejam alcançadas. Né? Ter o Dr. Sérgio aqui com a gente é um motivo de honra e eleve muito o nível do DDI Podcast. A gente já está próximo do final do bate-papo. Né? O senhor é muito atarefado, tem muitos compromissos. E o senhor falou aí algo que eu preciso perguntar. Pelo fato dessa organização e preservar tanto o seio familiar, acaba que aqueles que adquirem a sua consultoria, sua mentoria, ali entre os mentorados, alguém adentrar pelo lado pessoal e dizer, paz, minha família está assim, preciso de ajuda. Sim. Sim, porque quando você
mentora pessoas, você não mentora o profissional mais. Você está mentorando a pessoa também. Então, acontece muitas vezes de um médico passar a ser meu mentorado por uma questão específica. Quero me posicionar melhor na rede social, quero ter mais relevância, quero atrair mais pacientes que têm mais capacidade financeira de pagar o serviço que eu acho justo. Quero ter um alcance maior na internet. Quero X, quero Y, quero Z, quero melhorar meu consultório. E ele passa a ser mentorado e lá dentro ele começa a aprender que o segredo real não está só na técnica que ele vai aprender de utilizar o vídeo, fazer um roteiro, uma luz, ou um posicionamento da câmera, ou um cenário, ou uma estrutura de fala, ou uma comunicação persuasiva. Tem tudo isso. Mas ele vai ver que o real sentido dele ter entrado ali foi desbloquear a cabeça dele para o que realmente importa. Aí é a hora que o cara vai aprender a deixar de depender de elogio para não padecer das críticas. Aí é a hora que ele vai aprender a valorizar mais o ambiente familiar. É a hora que ele vai aprender a deixar de ganhar o dinheiro de um tratamento ou de uma consulta para chegar mais cedo em casa. É a hora que ele vai aprender a valorizar o que realmente importa. É a hora que eu vou cobrar lá dentro, num sábado de manhã. Foto de fazendo exercício, bora. Mas, Sérgio, bora, eu já fiz, eu quero foto. E aí você começa a entrar num movimento, na comunidade, onde o que realmente importa começa a aparecer. O resto é técnica. Aprender como fazer, testar, errar, dá certo, não dá. Eu avalio. E aí, como é que foi a semana? O que é que você evoluiu, o que é que não evoluiu? Mas com certeza, porque quando você mentora, você não mentora profissionais, você mentora pessoas. E aprendo muito também, viu? Coisa boa, rapaz. Aqui tem assunto para um bate-papo 2, pessoal, mas a gente tem que encerrar. A gente é o próximo no término de cada episódio. A gente sempre faz um bate e volta, mas antes eu quero passar para o senhor a caneca do DDI e agradecer Stamp Brindes, que mandou para o Dr. Sérgio a caneca do DDI Podcast. A gente sempre faz um bate e volta, né? Eu queria ouvir do senhor um time. Flamengo! Coisa boa. Já se nasce flamenguista, né? Alguns degeneram no caminho. Mas a estatística tá aí para ser seguida mesmo. Uma música. O senhor é baterista, né? O senhor canta? Não canto muito bem. Uma música Que marcou. que marcou é a música do... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Canta o Eu trechinho. acho que é Geraldo Vandré. Jesus Cristo, como eu sou ruim de nome. Não vai ser o nome, não. Você só canta o trechinho. Ou a Eu capela. vou lembrar, não, é uma música muito legal. Para mim, ela foi muito importante. Foi quando eu voltei para aqui, para o estado, eu passei toda a minha trajetória fora, né? E voltei para cá, né? Voltei para Alagoas. E essa música embalou a minha volta. Então, é uma música que eu gosto muito de ouvir, que é falando sobre... Depois na edição vocês podem achar aí, até colocar um trechinho dela. É do... Meu Deus, como chama o violeiro lá? De Elba Ramalho, Zé Ramalho, tem um que é violeiro. O mais novo do cabelo grande, caracolado. É o seu Valência? Não, tá perto. Por aí. Tá Só que ele é do centro-oeste do país, ele não é nordestino. Violeiro, muito conhecido. Autor de música de novela. Caetano? Valente lugar, tenente. Tá vindo, tá vindo. Mas com gente é diferente. Daqui a pouco a gente volta na edição. Chegando, não. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando já sabe. Já sabe, já sabe. Vou botar aí na edição. Valente lugar, tenente. No lugar. Minha casa.
Seja lá qual for, mas a minha casa. Se o senhor tivesse uma frase para rodar o mundo em um outdoor, que frase seria? Estaria alinhada à minha missão, que é uma passagem bíblica dizendo assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Porque aí isso acende uma luz. Se eu não quero padecer, então quero conhecer. Um livro. Eu li muitos livros, muitos mesmos. Mas um que me marcou muito foi um que eu não terminei, chamado A Cidadela. Ele conta a história de um jovem médico que se forma e se muda para uma cidade do interior para exercer sua profissão, e lá ele passa por diversas dificuldades, provações e tudo mais. Inclusive a dívida que ele adquiriu para pagar a faculdade, e aí ele se vê em diversos momentos tendo que abrir mão de dinheiro para poder fazer o bem. Isso me marcou muito. Mesmo com dívida, ele abre mão de dinheiro para poder fazer o que tem que ser feito. E aí a vida devolve. Uma cidadela. Coisa boa. Doutor Sérgio, considerações finais. Bom, eu espero que a gente, toda vez que compartilha histórias, compartilha conhecimentos, possa tocar o coração das pessoas, né? Possa fazer com que elas se inspirem no que é aparentemente difícil, no que é aparentemente de outro mundo. E aí quando você abre um espaço como esse para a gente contar a história como ela realmente aconteceu, você aproxima as pessoas de uma trajetória que elas desejariam ter, mas às vezes tem medo de dar o próximo passo, por achar que é muito complicado, muito difícil. E aí, com essas interações, a gente acaba deixando as coisas mais possíveis, né? Reais, palpáveis. Coisa boa. Quero agradecer ao senhor por, em meio a tantas ocupações, reservar um pouquinho do seu tempo para vir para cá. Que bate-papo bom, agradável. O senhor é muito inteligente. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Isso para mim é muito bom, para o DDI também. Fico feliz e desejo muito sucesso para vocês. Parabéns aqui pela dedicação, pelo profissionalismo que eu estou vendo aqui. E que isso não seja nem o princípio do que está por vir para vocês. Temos que organizar o bate-papo 2, né? Vamos lá, O bate-papo organizar. 2. Pessoal, é isso. Se inscreva, compartilhe, comente, siga nossas redes sociais. Agradecer ao Estúdio KeyCast, agradecer a todos que chegaram até aqui. E é isso. Muito obrigado e valeu!